E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai explorar uma daquelas mudanças de paradigma que literalmente redefinem o jogo na nutrição esportiva e na medicina metabólica. Durante muito tempo, a ciência de ganho e manutenção de músculo ficou estagnada na suplementação tradicional de aminoácidos, mas cruzamos uma nova fronteira. O foco desta nossa análise é a transição para os peptídeos bioativos avançados, moléculas que não servem só como material de construção, mas que orquestram ativamente a performance e a recuperação muscular. E no centro exato dessa revolução, a gente tem um composto fascinante chamado DL-185. Nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar pela era dos peptídeos, entender o que é o DL-185, dissecar a absorção dele via PEPT1, mergulhar na ativação da via MTOC1, checar a eficácia clínica na prática e, por fim, falar de aplicações e dosagens. Bom, começando pela parte 1, a era dos peptídeos e como estamos indo muito além dos substratos básicos. Pensa o seguinte, no modelo antigo, a gente viu os nutrientes, como os aminoácidos livres, apenas como blocos de construção. Eram tijolos meio passivos, só aguardando para serem usados na obra. O novo paradigma muda tudo. Agora, a gente entende os peptídeos como mensageiros metabólicos regulatórios. Eles deixam de ser só tijolos e passam a ser arquitetos inteligentes. Eles interagem com receptores muito específicos e dão um comando claro para o corpo iniciar a síntese de proteínas e se adaptar ao estresse daquele treino pesado. Isso nos leva à parte 2. Afinal, o que é o DL-185 e qual é a verdadeira vantagem molecular dele? Quimicamente falando, o DL-185 é um monoidrato de L-leucil-L-leucina. Para simplificar, a gente chama de leu-leu. E olha, não estamos falando de um blend aleatório de proteínas, não. É um dipeptídeo bioativo de pureza extrema, desenhado com um alvo certeiro: disparar o anabolismo direto no tecido muscular esquelético. Juntar essas duas moléculas de leucina cria um perfil cinético que é de longe superior à da leucina livre isolada. E as características físicas desse cara são excelentes para o uso prático. É um produto vegano, com grau alimentício puríssimo. Ele tem baixo peso molecular e uma estabilidade química incrivelmente alta. Sabe o que isso significa na vida real? Que ele não se degrada antes da hora. Essa superestabilidade é o que faz dele um carteiro tão eficiente para entregar a mensagem metabólica no nosso organismo. Avançando para a parte 3, a absorção via PEPT1 e como ele foge daquele clássico gargalo intestinal. É aqui que a mágica farmacocinética acontece de verdade. Quando a gente ingere aminoácidos comuns, rola uma verdadeira briga por espaço lá no intestino. Todos competem para ser absorvidos. Já o DL-185, por ser um dipeptídeo, usa uma espécie de via expressa, VIP, o transportador de alta capacidade PEPT1. Ele simplesmente fura a fila e contorna totalmente a competição. O resultado? Uma entrada extremamente veloz e limpa na circulação sistêmica, chegando inteiraço ao músculo-alvo. 30 minutos. É só isso que leva. Em meia horinha já dá para observar concentrações plasmáticas e intramusculares altíssimas. É uma eficiência biológica absurda que suplementos tradicionais simplesmente não conseguem acompanhar. Mas é o que ele faz quando chega no músculo parte 4, a ativação de MTOC1 e a sinalização anabólica sustentada. Uma vez dentro do tecido, ele liga o interruptor da via mTORC1, que é o grande maestro do crescimento celular. A partir daí, começa uma cascata maravilhosa e coordenada. A gente tem a ativação da enzima ACT para integrar os sinais anabólicos, a P70S6K entrando em cena para comandar a tradução nos ribossomos e a RPS6 que expande a capacidade total de síntese proteica da célula. É uma sinfonia molecular de reparo trabalhando a todo vapor. Para te dar um contexto, a leucina livre que a gente conhece gera picos muito abruptos. O corpo se assusta com isso, entende como um exagero e logo aciona os freios, criando um feedback negativo que dessensibiliza a célula. O DL-185 resolve isso. Ele envia um sinal contínuo, constante e superfisiológico. Como a entrega é mais suave e inteligente, ele engana esse freio do corpo. A síntese de proteínas fica ligada, trabalhando forte por muito mais tempo, sem causar fadiga metabólica. Tudo isso é muito bonito na teoria, certo? Então vamos para a parte 5, a eficácia clínica, os dados concretos sobre força e crescimento. Analisando a mudança real de concentração de leucina dentro do próprio músculo, a diferença é brutal. Na marca de 30 minutos, a entrega intramuscular é nada menos que 86% superior com o DL-185, se a gente comparar com a mesma dose de leucina livre. Essa é a evidência clara, em números, de que aquela via expressa do PEPT1 realmente consegue explodir a nossa janela anabólica. Trazendo para a academia, em um ensaio clínico rigoroso de 8 semanas de treino de força, essa vantagem lá da célula se traduziu em resultados fantásticos.
A força máxima nos membros inferiores saltou 23% usando peptídeo. Mas o que choca a mente mesmo é a resistência muscular. A capacidade de continuar fazendo repetições pulou absurdo 115%. A tolerância à fadiga, para quem treina de verdade, muda de patamar. Se a gente juntar e olhar o ganho global de força, o cenário é este. O placebo rendeu uns 8% de melhora, a leucina livre parou nos 12% e o DAP158 alavancou o ganho global da galera para 20%. Isso comprova de vez que manter um sinal anabólico constante e limpo vira, sim, ganho mecânico e força bruta na vida real. E não precisa acreditar só na gente. O super conceituado Journal of Applied Physiology concluiu de forma taxativa que a ingestão da dileucina é simplesmente mais eficaz que a leucina isolada para estimular a renovação de proteínas musculares. A literatura acadêmica de ponta já abraçou totalmente essa transição tecnológica. Então chegamos na parte 6. Como implementar isso na prática? Aplicações e dosagem. Entender como o DL185 funciona abre um leque enorme de possibilidades. Ele age como um baita escudo anticatabólico para quem faz uso de medicamentos agonistas de GLP-1 e quer segurar a massa magra. É também uma arma poderosíssima contra a sarcopenia, combatendo a perda de músculo atrelada à idade. Sem contar que, para esportes de alta intensidade, a recuperação acelera muito. E a dosagem é super simples de encaixar, de 500 mg a 2 gramas por dia, ingeridos mais ou menos entre 30 e 45 minutos antes de começar o treino. É oficial, a gente parou de simplesmente jogar tijolos genéricos de construção para o nosso corpo e viramos engenheiros focados do nosso metabolismo. E a pergunta que eu deixo para fechar nossa análise hoje é a seguinte: até que ponto a precisão dessa sinalização de peptídeos vai continuar quebrando todas as regras do que a gente acha que é possível para a adaptação muscular e a longevidade? Estamos de frente para um campo fascinante e que, sinceramente, está só aquecendo os motores.